Olá, sou o pastor Júnior Ferreira da Igreja Presbiteriana de Itapaci. A leitura bíblica de hoje encontra-se no primeiro livro de Crônicas, capítulos 11 e 12. Para o melhor aproveitamento, sugiro que você leia a passagem bíblica antes de ouvir o áudio. Meu desejo e oração é que sejamos edificados pela Bíblia. Para o melhor aproveitamento, sugiro que você leia a passagem bíblica antes de ouvir o áudio. Meu desejo e oração é que sejamos edificados pela Bíblia. O capítulo 11 narra o início do reinado de Davi sobre Israel. A primeira parte, versos 1 ao 7, descreve todo Israel se reunindo na cidade de Hebrom para constituir Davi rei conforme a palavra do Senhor. A segunda parte, versos 4 ao 9, descreve o rei Davi e o exército de Israel conquistando a cidade de Jerusalém dos Jebuseus. O capítulo encerra, versos 10 ao 47, descrevendo os soldados mais corajosos e poderosos do exército de Israel. O capítulo 12 narra quais tribos compunham o exército do rei Davi. A primeira parte, versos 1 ao 22, descreve que a tribo de Benjamim, Gade, Judá e Manassés compuseram o exército de Davi ainda no período que vivia na cidade de Ziclag. O capítulo encerra, versos 23 ao 40, descrevendo que na cerimônia de fazer Davi rei sobre Israel, estavam presentes soldados de todas as tribos de Israel, inclusive as 2,5 tribos que habitavam fora da terra de Canaã. A leitura de hoje nos ressalta a certeza de projetos bem-sucedidos se estiverem sendo conduzidos pelo Senhor. Diante de tantos soldados corajosos e poderosos, a palavra de Deus faz questão de deixar claro que só obtiveram a vitória porque o Senhor efetuava grande livramento. Semelhantemente, a unificação de Israel sob o reinado de Davi só foi possível porque o Senhor era com Davi para fazê-lo rei. Diante disso, a palavra de Deus nos exorta a algumas aplicações. Primeira, devemos apresentar a Deus os nossos projetos. Há um ditado pecaminoso muito utilizado que diz: agora só Deus na causa. Ao apresentar a Deus nossos projetos, compreendemos que dependemos de Deus em todo o tempo e não apenas quando a situação é ruim. Segunda, devemos aprender a ouvir o não de Deus para os nossos projetos. É claro que se pedimos, é porque queremos. Porém, ao apresentar a Deus, compreendemos ou deveríamos compreender que a sua resposta será o melhor, seja o sim ou o não. Terceira, arrependa e confesse o seu pecado de incredulidade em nome de Jesus Cristo. Só desfrutaremos de momentos bem-sucedidos quando aprendermos que a bem-aventurança está no modo como Deus dirige os nossos planos.